E aí, gente, que é o John com mais um vídeo e hoje eu vou explicar pra vocês porque câmeras mirrorless que gravam vídeo com maiores resoluções são mais caras. Ultimamente eu tava pensando em eventualmente trocar o equipamento e eu acabei desistindo porque câmeras de vídeo são muito caras. E por causa da pesquisa que eu acabei fazendo pra eventualmente trocar de equipamento, eu achei algumas informações interessantes e hoje eu vou explicar pra vocês porque câmeras de vídeo são tão caras. Bom, a maioria das pessoas acaba usando câmeras mirrorless com funções de vídeo, porque câmeras de vídeo são muito caras. Existem câmeras de vídeo que são mais baratas. Eu digo mais baratas, não baratas. Mas como eles são da Blackmagic, que é uma marca que não é muito conhecida aqui no Brasil, é bem difícil você encontrar, e se você encontrar, muito provavelmente é importado. E vai ser bem mais caro por causa disso. Mas existem câmeras que no mercado americano são consideradas mais baratas, como a Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ou a 6K, por exemplo, que tem um preço de $2.500. Bom, vamos começar falando sobre resolução. A maioria das câmeras de entrada hoje em dia tem 24 megapixels, existem umas que tem menos, mas a grande maioria tem 24 megapixels. E quando você está falando de uma imagem em 4K, ela fica em torno de 8 ou 9 megapixels. E quando você está falando de uma imagem 8K, claro que não é o caso de câmeras de entrada, mas existem algumas câmeras que fazem 8K hoje em dia. O tamanho em pixels é por volta de 33 e 34 megapixels. E câmeras de vídeo são criadas com essas resoluções em mente. Então, se você vai comprar uma câmera de vídeo, você não deveria pensar, assim, apesar de que provavelmente ela consegue fazer, em fazer fotos com ela. Porque o sensor vai ser de um tamanho específico para você conseguir gravar vídeo numa resolução específica. E câmeras de fotografia vão tentar maximizar o megapixel para você ter mais resolução. Enquanto em câmeras de vídeo isso pode ser um problema, porque uma imagem 4K tem menos pixels, você vai ter que dar um jeito de capturar só 9 megapixels de algum jeito. Mas no caso de 4K, por exemplo, você tem uma câmera de 24 megapixels, que é o que a maioria das câmeras tem hoje em dia, e para você atingir os 9 megapixels que são o 4K, cada fabricante vai basicamente usar alguma técnica para atingir essa resolução. Eu conheço mais as câmeras da Canon, então eu vou falar sobre câmeras da Canon, mas isso se aplica a todas as marcas de câmera. Existem câmeras como a EOS-R ou a EOS-RP que basicamente fazem o quê? Elas cropam o sensor do tamanho de 4K. Então, se você está usando uma câmera full frame, você vai ter um campo de visão menor do que o full frame e no centro da sua lente, como se você estivesse basicamente usando uma câmera com sensor cropado. Inclusive, se você não viu, a gente tem um vídeo explicando o que é fator de corte. Você pode dar uma olhada no card ou na descrição aqui embaixo, que fica mais fácil de entender. Então, no caso dessas câmeras, para você capturar a imagem em 4K, ele basicamente está cortando o sensor e só pegando a parte central para dar o tamanho de megapixels em 4K. O que é um problema porque você vai perder um pouco de campo de visão, mas existe uma outra técnica chamada line skipping, que é o que a EOS 90D faz. É uma câmera cropada, então se você cropar no centro para pegar o 4K, vai ficar mais cropado ainda, que é o que acontece com a M50, por exemplo, que o fator de corte dela quando você usa 4K é 2 ponto alguma coisa, então você perde bastante campo de visão. Mas no caso da 90D, o que ela faz? Então ela vai escanear o sensor inteiro e vai pular linhas de pixel para gerar uma imagem em 4K. E assim, às vezes eu fico imaginando que isso poderia ser uma vontade dos fabricantes de câmera, porque as câmeras que filmam em Full HD hoje em dia fazem essa técnica de line skipping, porque 24 megapixels é muito maior do que a resolução de 1080. Então, eu imagino que poderiam ter feito isso antes, mas a 90D é a primeira câmera da Canon que usa o método de line skipping para gravar em 4K. Poderia ter uma câmera barata que grava em 4K? Poderia. Vamos fazer? Não sei. Além dos problemas de sensores, que foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco, tem problemas de mídia, porque você gravar um vídeo em 4K tem um bitrate muito alto, então tem muita informação trafegando da sua câmera pro cartão de memória. E assim, existem duas formas de você resolver esse problema. Uma delas é você comprimir a imagem antes de colocá-la no cartão. Isso demanda processamento e processamento gera calor e câmeras basicamente têm dissipação de calor passivo, então eventualmente a sua câmera vai acabar esquentando. Então quando você vai trabalhar com câmeras de vídeo, os fabricantes tendem a usar mídias mais rápidas, como é o caso de usar cartão CF ou usar cartões de memória mais rápidos, e por ter esses cartões de memória mais rápidos ou usar CF, o corpo da câmera acaba ficando mais caro. Claro que existem exceções. Existe a Blackmagic, que permite que você plugue um SSD na Blackmagic Pocket Cinema Camera e grave direto nesse SSD. E assim, cartões de memória não são muito mais rápidos do que SSD. Um SSD normal consegue fazer 500 MB por segundo, enquanto um cartão de memória, um cartão CF, tem que ter uma tecnologia muito avançada para conseguir atingir essa velocidade. Então você permitir que a pessoa grave numa mídia externa que usa USB-C, por exemplo, então plugar um HD USB-C na sua câmera é a forma mais barata de você conseguir gravar com uma velocidade absurda que é necessário para a resolução. Mas nem todos os fabricantes estão dispostos a fazer isso, então por causa da velocidade da mídia que você tem que ter na sua câmera de vídeo, ela acaba sendo mais cara. Bom, era basicamente
basicamente isso. Eu queria explicar alguns detalhes pra vocês de por que câmeras de vídeo são tão caras. Tem um vídeo que eu já fiz, se você estiver curioso, por que DSLRs têm limite de gravação de 30 minutos. Se você gosta desse assunto, é uma boa você dar uma olhada nesse vídeo também. E no fim você acabou descobrindo por que câmeras mirrorless que gravam vídeo com resoluções maiores têm alguns defeitos como superaquecimento ou porque elas são mais caras. Existem vários outros fatores, mas aí eu trouxe os mais importantes. Se você quiser, você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou se você preferir o link do Instagram que a gente responde mais rápido nas DMs, tá aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal pelo logo que tá aparecendo aí na tela. Pode dar uma olhada nesse vídeo que é o último vídeo que a gente lançou aqui no canal. Pode dar uma olhada nesse outro vídeo que é o vídeo que o YouTube tá recomendando pra você. Não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do canal que estão aqui na descrição. E até o próximo vídeo.